Tudo bem, galera? Fazer o convite pro Everest aí. Só um pouquinho, pessoal. Tô tentando achar o Everest aqui. Se o Everest já entrou. Everest. Entrada do Everest aí. Opa! E aí, meu irmão, como é que tá? Tranquilo? E aí, meu? Beleza? Aqui eu tô no calor. Tu tá em Gramado, sabe que aí tá mais fresquinho, né? Não, tá calor pra caramba aqui. Bah, mas hoje a coisa tá feia. É. Bem quente. Vamos dar um minutinho só pra galera entrar aí, se situar um pouquinho. Eu sempre dou esse minutinho aí. Vamos, E vamos. depois o nosso debate aí. Tava Beleza. olhando, fazendo um remember da entrevista que eu fiz contigo há uns 4 anos atrás, entendeu? Aham. Não mudou muito, cara. Agora você tá mais explosivo, entendeu? Esse é bom, né, É, cara? agora eu tô mais explosivo, mais impaciente em algumas coisas, né? Mas lá eu já falei algumas besteiras. Eu falei algumas coisas que eu não deveria ter falado. Aquela parte do presos em containers, coisas que eu não deveria ter comentado, mas enfim, tá lá pra quem quiser É, ver também, né? mas naquela época, se tu for avaliar, nós já estávamos à frente das coisas, né, cara? Se tu for avaliar um programa aqui do interior do estado, né? Que ninguém dava bola, todo o Aham. Brasil estava olhando o que estava falando, né? Foi muito interessante. Vou dar mais Aham. uns 30 segundos para começar. Mas aqui, cara, tu Sim. sabe que Lajado é uma coisa incrível. Vou situar o Rio Grande do Sul para os nossos ouvintes, é que assim, Gramado é um país, né? É um país diferente do que está aqui em Lajado. São ambos colonização alemã, mas a diferença crucial de Gramado e Lajado é a hotelaria, a alimentação, que é fantástica em Gramado. E aqui faz um calor, Evelyn, que eu Uhum. vou te dizer. Tu conhece Lajado, né? Tu sabe como é que é Lajado, né, cara? É horrível, né? Sei, a região aí é bem quente, né? Eu fui defensor público aí do lado, em Encantado, e foi aí que eu pedi exoneração. Na época, eu morava exatamente em Encantado, cheguei a atender algumas cidades aí por perto, por exemplo, Teutônia, Guaporé, essa região aí, né? E foi quando eu pedi exoneração, eu tava morando aí. Então dá para Pouco dizer que tu... depois tive seu júri até. Que O bom, júri que mas você fez lá. será que tu não fez com a cabeça quente? Porque se tava aquele calor, às vezes. Não, mas a decisão foi boa. Tu viu o Pode ter júri, tu disse sido. assim: eu não quero mais ficar aqui como defensor público, vou embora, né? Vou para a advocacia que é melhor. Vamos começar o nosso programa, que é assim. Primeiro, eu vou dar uma Vamos. saudação a todos os meus confrades, ao confrade Mor, que está aí, o Zanoni assistindo, ao Jean, ao Daledone, à Joana, a todos, enfim, da confraria, o Fernando Magalhães, todos o Lucas, o Américo, todos eles que estão aí e que estão honrando cada vez mais a nossa beca. Eu tive o imenso prazer de ver o Jean fazendo um júri lá em Venâncio e eu vi aquele beijo histórico. Eu disse, alguém fez uma estratégia aqui. E eu fiquei pensando, porque eu acho que eu ia fazer um júri assim, eu fiquei pensando, mas quem é que fez essa estratégia? Isso aqui tem dedo de alguém, né, o Everest? E Sim, eu não, eu cheguei, te marquei e depois me falaram que foi o Jean. Eu não sabia. tá tudo certo, é tudo nosso. Eu fiquei pensando o que fez. Eu digo, pá, mas tá explicado. Lá em Venâncio, cara, acontece cada júri estranho, cara. Eu fiz aquele júri do bruxo que tá na ONU, umas coisas bem Aham. loucas. Bom, vamos fazer as apresentações, Everest Stallone. Eu vou apresentá-lo e digo isso com muito orgulho. Há 4 anos atrás, eu fiz quase 4 anos atrás, uma entrevista com esse jovem brilhante.
e naquela época, já vendo como defensor público na sua atuação na comarca de Encantado, eu via que eu estava diante de um gênio jurídico, e gênio jurídico na sua acepção da palavra, é aquele que cria coisas e aquele que faz a transformação para o bem social de todos. E qual não foi minha surpresa? Que a partir daquele programa, na qual deslumbrei, eu disse, olha, aí nós temos um grande doutrinador, um grande jurista, passado esse tempo veio realmente acalentar a minha ideia, a minha tese de que se transformou hoje num grande doutrinador no mundo virtual, uma pessoa que nós não podemos hoje conviver sem ver os teus escritos dia a dia, se torna quase obrigatório nós ver aquilo ali. Então, com grande honra, eu te convidei e tu aceitou, eu te trazer de novo a baila aqui comigo, passado esse tempo, e eu espero que hoje a gente possa fazer uma boa troca de ideias, e acima de tudo, que tu continue assim, Evenes, tá? Trazendo esse conhecimento social, jurídico, que está dando para todos, tanto aqueles que militam na área há anos, como aqueles que estão aqui embaixo, no interior, mas que sim, necessito desse teu conhecimento, que tu faz a conta gota, e muito bem. Então, parabéns, Evenes, eu passo para ti a palavra. Obrigado. Da saudação, eu faço a pergunta para ti, tá? Vamos lá para as perguntas, tá? Uma coisa que eu quero falar aqui para todos, já temos aí 105 pessoas acompanhando. Muita gente não sabe, mas quem acompanha minhas postagens nos stories já sabe quem é o Merria. Eu falei já várias vezes que, na minha opinião, é o melhor tribuno que eu vi atuando na minha vida. E olha que eu já rodei por alguns lugares. E eu atuei no júri por muito tempo, na Defensoria Pública, unicamente com júri, rodando, júri itinerante. E o Merria, para quem não sabe também, outra coisa que eu até falei lá na confraria, em Florianópolis, ele foi o responsável ano passado por eu querer continuar no direito, que eu estava um pouco de saco cheio, e aí um monte de gente falando e tal, não abandono o direito e tal. O Merria me chamou e deu uma dura, falando lá, cara, presta atenção, é assim, assim, assim. Então, eu sempre tenho uma grande gratidão ao Merria. Não apenas por hoje ele estar aqui falando comigo, sendo um grande amigo pessoal, pela confraria e por tudo mais, mas porque há 4 anos ele já era assim. Quando eu era um desconhecido, não tinha 50 seguidores nas redes sociais, ele me chamou para ir até Lajeado, para me entrevistar, para conversar, tomando café, me mostrou lá, olha aí, dá uma opinião sobre esse texto aqui, o que você achou e tal. A gente conversou sobre o texto, conversamos sobre outras ideias. Então, eu sempre falo, a gente tem que estar do lado daqueles que lá atrás já tratavam a gente do jeito que tratam agora na frente. Então, é uma honra sempre estar com você, Merria. E mais ainda estar lá em Belo Horizonte, na Academia do Júri, que vai ser legal pra caramba. Tem fogo naquilo lá. Evenes, eu vou pedir só uma coisinha. Antes, teu microfone, a tua câmera estava um pouco melhor. Agora não está muito bem. Eu acho que tu mexeu antes estava melhor. Agora está meio... eu vou pedir aqui para o pessoal que está olhando. Agora acho que melhorou. Acho que melhorou um pouquinho. Tá. O quê? A imagem ou o microfone? O que está agora, ambos. Agora eu estou vendo melhor. Tá. Evenes, primeiro, tu é o nosso irmão lá na confraria, tu sempre pode contar, espero que tu realmente saiba da tua responsabilidade jurídica para aqueles que precisam aprender. Esse foi o que eu disse para ti, né? Tu, enquanto ser humano, é uma coisa, agora, enquanto ser intelectual, você tem a responsabilidade de ajudar as pessoas mais fracas. É o que eu sempre faço. E aí eu vou fazer a primeira pergunta. Aí o tema em questão, até que nós estamos fazendo, depois eu vou fazer a publicidade lá da Academia do Júri. Evenes, cross-examination, inquirição de testemunhas, nós tivemos grandes dificuldades nas nossas universidades de nunca termos uma escola voltada ou uma educação voltada de inquirição e como questionar. Eu vou começar como eu dei início a todos os outros convidados. Qual foi o maior sufoco, e eu digo maior sufoco, o maior problema do questionamento, para depois nós entrarmos em umas perguntas teoréticas e pontuais que tu dá muito nos teus cursos e dá todos os dias. Qual foi os teus problemas, qual foi o pior problema que tu teve durante a instrução, inquirição de testemunho, qual foi a maior mancada que tu deu para que a gente possa compreender que se esse teu erro não se repita mais, ou foi um erro normal, qual foi as tuas mancadas que tu deu? Sim, quando eu comecei a atuar, eu sempre gosto de falar que eu fiz o meu primeiro júri antes de fazer minha primeira audiência.
E eu, enfim, não atuei na advocacia antes de entrar na defensoria. Eu fui direto para a defensoria pública, logo que eu me formei, e eu sabia tudo da teoria, mas eu não conseguia levar aquilo para a prática. Então, quando começava a perguntar na audiência, o juiz indeferia a pergunta. Porque eu errava, por exemplo, falando, então quer dizer que tal coisa. Mas você tem certeza de que tal coisa? Então tal coisa, né? Aquela forma de perguntar que você tenta induzir a testemunha, só que de uma forma errada. Não é colocando a testemunha fechada numa resposta, num caminho, mas sim fazendo uma pergunta equivocada, uma pergunta que você está tentando induzir da forma errada com então, não é, tem certeza, mas tem certeza sobre isso, e não é assim que se pergunta. Então, o que eu aprendi, basicamente, desde o início, é que a forma de perguntar deve ser sempre observando aquilo que o Código de Processo Penal fala. É interessante, antes de ir para uma audiência, ler todos os artigos sobre prova testemunhal. O pessoal está falando aí que está travando, de repente... Melhorou? Ah, tá. Qualquer coisa eu boto no 3G, tá? No Wi-Fi aqui, qualquer coisa eu mudo. Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem uma dificuldade, todos temos uma dificuldade, principalmente no início, para reunirmos a teoria com a prática. Você vai para a audiência e está lá desconsiderando, enfim, que tem um artigo falando como é a pergunta, o que não pode ser perguntado, o que o juiz deve indeferir. Perguntas que não tenham relevância, que sejam impertinentes, que sejam repetidas. Aí o sujeito tem aquilo ali para perguntar e começa a perguntar coisas que não tem nada a ver com o caso, começa a repetir perguntas. Começa a fazer perguntas, por exemplo, o Ministério Público perguntou uma coisa, deu uma resposta ruim e o advogado pergunta, mas você disse tal coisa, tem certeza disso? Bom, isso não é uma pergunta que se faz, não se pergunta se tem certeza. Não se pergunta, por exemplo, o que você acha de tal coisa, a não ser que aquilo tenha relação com a própria forma de interpretar o fato. O achismo, o subjetivismo da interpretação da testemunha não interessa a princípio. Só interessa quando é inseparável da narrativa do fato. E essa, na minha opinião, é a maior dificuldade. Muitos vão para a audiência sem uma leitura prévia dos artigos, e aí... Qual é a dificuldade? Você pergunta errado, e aí quando você está perguntando, está apanhando. O juiz indeferindo, o juiz perguntando ainda, doutor, tem mais alguma pergunta? Você começa a errar, fez uma pergunta errada, o juiz diz, indefiro. Faz outra pergunta errada, indefiro. Aí em seguida, você começa a parar para pensar. Caramba, qual é a próxima pergunta? Vou passar vergonha aqui. E aí, enquanto você está pensando, o juiz pega a pauta, olha a pauta de audiência, já passou da hora da próxima audiência, olha para você e fala, doutor, mais alguma pergunta? E aí você está ferrado, porque você está numa linha errada e ainda o juiz cobrando celeridade. E aí quando o Ministério Público está perguntando, o promotor é mais experiente, como regra, mais experiente que o advogado na inquirição. Porque o advogado em uma comarca faz 1, 2 audiências na tarde, o promotor faz todas. Então ele tem a obrigação de treinar muito mais, ele treina todos os dias, em todos os processos criminais. E aí o promotor está acostumado, faz as perguntas, às vezes até proibidas, erradas, e o advogado está quieto, que é errado também. O advogado tem que se manifestar para requerer o indeferimento daquela pergunta, porque ela é repetida, porque é um subjetivismo, ou porque não tem relação com o caso, ou é impertinente, ou é irrelevante. E essa, na minha opinião, é a grande dificuldade. Na hora de perguntar, você não pensa no que está na lei, e aí você sai perguntando errado, não monta um mapa das perguntas, um mapa mental, um caminho para você perguntar, e na hora que o seu adversário está perguntando, você está quieto, deixando ele perguntar, meter o cacete lá do jeito que ele quiser. Isso, na minha opinião, é errado. Não sei se você concorda com isso. É óbvio que eu concordo, eu já passei por isso, né? Inclusive eu fiz tive uma conferência aí com o pessoal do Midmaster aí de Minas Gerais, até quem coordena muito é
salvo engano, é o Colares, e ele me colocou essa mesma circunstância que tu me disse. O que eu faço durante enfrentar uma audiência? O que tu me falou, aquela história, um roteiro e mapa mental. Hoje, tu daria a mesma, tu chamaria... Porque eu começo do princípio que tem gente que não fez uma audiência, né? E depois nós vamos para a atividade. O mapa mental e o roteiro ainda é o melhor caminho para enfrentar uma boa audiência, né, Evelyn? Sim. Eu sempre digo, não tenha vergonha de levar uma anotação, não tenha, que tu não pode errar. Eu passo para ti essa pergunta, vamos levar um roteirinho, um bloquinho, um mapa mental? O que tu sugere assim para a galera, ainda mais tu que é professor, tem alunos de todo o Brasil aí, o que tu sugere, Niceu? Olha, errar é mais vergonhoso do que levar qualquer papel. Para você ter uma ideia. Pessoal aí que está acompanhando. A gente está agora em 2020, janeiro de 2020. Eu me lembro aqui ainda, eu conto isso palestras para alunos, eu me lembro ainda de um advogado que, em maio de 2012, chegou na hora de perguntar para as testemunhas que o pai dele arrolou, ele fez assim. Ele estava perdido, não sabia. O pai dele tinha uma audiência no mesmo horário, aí falou, meu filho, vai e faz essa audiência. Chegou lá na hora, o juiz falou, concordo com a inversão na ordem da oitiva das testemunhas. Ele fez bem assim, ó. Começou a rir. Aí o juiz, beleza, vou concordar então. Entendo que você concordou. Inverteu a ordem da oitiva das testemunhas, veio a testemunha da defesa. Chegou a testemunha da defesa que o pai dele arrolou, não era testemunha abonatória, era testemunha de fato. E aí o juiz fez a qualificação, como tem que fazer, fez o alerta sobre o compromisso e falou pela defesa. E aí ele estava assim, distraído. Aí, doutor, alguma pergunta? Não. Aí passou para o Ministério Público, não, eu também não tenho pergunta nenhuma. Aí o juiz, tá bom, nada mais. Aí foi lá uma testemunha, a desgraçada da testemunha, ficou lá esperando 1, 2 horas, entrou lá na audiência, fizeram a qualificação, pegaram dados pessoais e ela foi embora sem falar um ar sobre o fato. Isso daí é um absurdo. Tu sabe o que eu acho? E eu vou só te cortar e eu vou te dar um gancho, porque realmente o que eu vejo com essas pessoas que às vezes vão para a audiência é que chega na hora, bate um medo. O que eu vejo é que as pessoas elas não vão preparadas, elas podem até, eu já vi pessoas ir com um roteirinho, mas na hora, eu não gosto da palavra branco, que ela é meio nojenta, porque entra na cabeça e pode dar na gente, né? Mas ela entra ali, ela fica cristalizada. E como é que tu faz... Como é que tu fez e como é que tu orienta aquele que está chegando agora? E vou dizer, serve também para nós, tá? Eu já tive audiência que eu cristalizei, cara. Sabe por quê? Foi tão denso a matéria que se apresentou pela carga testemunhal, que eu... Isso, macaco velho. Então eu faço para ti, como é que tu pode dar dica para aqueles, para a gurizada que está se aproximando da audiência e não ter medo? Eu vou dar minha dica, mas eu quero que tu desse dica, porque tu tá no meio aí do fervo virtual. O que tu pode dizer para esse pessoal? Olha, são algumas observações. Primeiro, eu gravo muitas aulas, diariamente gravo uma porrada de aulas aqui, enfim, para os cursos, e eu aprendi uma coisa. Antes de gravar a aula, antes de palestrar, antes da apresentação lá na confraria, eu tenho que falar antes, eu tenho que treinar, eu tenho que dialogar, eu tenho que me aquecer um pouquinho, bater um papo com alguém, ou eu fico aqui gravando, fingindo que eu estou falando, ou mando áudio para um amigo explicando alguma coisa. Eu tenho que treinar para sair da visão de túnel. A visão de túnel é a pior desgraça que existe. São aqueles primeiros 3 minutos, 5 minutos, quando você começa a falar, sua boca está tremendo, você está nervoso, tenso, tremendo. Aquilo é horrível. Então, se você fizer isso, você consegue participar de uma audiência ou consegue, enfim, dar uma palestra para 1.500 pessoas, como eu fiz em Francisco Beltrão, no Paraná. Tranquilamente. É só você bater papo antes, falar e ir aquecendo. Para você trazer aqueles 3, 5 minutos de nervosismo antes do momento de fala, antes do momento que realmente interessa. Além disso, conhecer o processo em detalhes. É uma coisa que eu aprendi. Aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, fala que qualquer pessoa consegue falar sobre qualquer assunto, que ela saiba muito e tenha uma puta paixão. Se você tiver uma puta paixão sobre aquilo, acreditar realmente no que você estiver falando, você vai conseguir falar, você vai conseguir perguntar. Então,
se souber bastante sobre o processo e comprar a tese, se você comprar, a tese é essa, o caminho é esse, eu confio nisso. Você vai começar a perguntar. E quando a testemunha começar a ir para o outro lado e tal, você vai conseguir ir atrás e bater em cima dela. E outra coisa, nessa preparação, conhecer os detalhes, tem que fazer um roteiro adequado, não apenas colocando pergunta tal, pergunta tal, pergunta tal, mas colocando também uma ramificação. Pergunta tal, a resposta é sim. Opa, então a próxima pergunta depois dessa resposta será tal coisa. Pergunta tal, a resposta foi não. Opa, a próxima pergunta é essa. Porque tem gente que vai para a audiência, muitos colegas vão para a audiência pensando, eu vou perguntar tal coisa e a resposta com certeza será tal. Só que aí se vier uma resposta diferente, ferrou, acabou. Então tem que preparar como se fosse uma árvore, como se fossem galhos saindo de uma pergunta, tem uma resposta A ou uma resposta B. E aí tem a próxima pergunta. E outra coisa, quanto àquela questão de, às vezes, ficar perguntando sobre ter certeza. A testemunha te deu uma resposta que você não gostou. Aí fica perguntando, tá, mas você tem certeza disso mesmo? Mas é isso mesmo? O juiz vai indeferir na hora, porque tem que indeferir, é o papel do juiz. O juiz, no cross-examination, ele é um fiscal das perguntas. Ele deixa pau comendo solto ali, vai perguntando aí. E, opa, pergunta errada aqui, pergunta que não pode fazer, aí ele indefere. Ou a parte requer o indeferimento. Agora, quando for uma pergunta que você tem uma resposta contra aquilo que você quer, não vá apenas dizendo, tem certeza? É isso mesmo? Tente fazer um questionamento que é basicamente seguindo essa linha, mas não perguntando assim. Por exemplo, a testemunha fala, eu vi o réu naquele dia, eu vi o réu praticando o fato. Tá, eu poderia perguntar, tem certeza? Mas aí o juiz ia indeferir. Então eu pergunto, qual era a sua distância até o réu? Você já tinha visto o réu antes? Alguma vez? Conhecia ele, a fisionomia? Vocês se conheciam? Em qual momento você viu o réu? Olhou para ele por quanto tempo aproximadamente? Você viu o réu fazendo o que exatamente? Perguntar coisas que podem derrubar aquela certeza que a testemunha deu durante o depoimento dela. E não perguntar, tem certeza sobre isso? Ah, eu vi o réu com uma arma. Tá, aí acabou, não pergunto mais nada? Ou eu pergunto, tem certeza que ele tinha uma arma? Não! Você viu o réu com uma arma a que distância? Qual era a arma? De que cor era a arma? Estava onde exatamente? Oi? Em que local? A lua? Sim, esse é raciocínio. Exatamente, exatamente. Uma vez eu peguei uma testemunha falando, eu vi o réu e tal. Conheci o réu? Não. Mas estava a qual distância? Estava uns, sei lá, 50 metros mais ou menos. E a testemunha, na hora de olhar um depoimento, que o Ministério Público mostrou ali a assinatura, o Ministério Público faz isso, né? Mostra lá a assinatura do inquérito. Essa assinatura aqui é sua, lá na polícia e tal. Na hora de fazer isso, sabe o que a testemunha fez? Meteu a mão no bolso aqui e pegou um óculos. Deixa eu ver. É minha sim. E aí guardou o óculos. Aí eu perguntei sobre isso, usa óculos apenas no momento de ler ou usa o tempo todo? Esse óculos é para perto ou é para longe? E aí a testemunha começou a dar risada, querendo dizer, bom, falei um monte de merda aqui, que eu vi o réu, tinha certeza, só que na verdade a gente sabe como funcionam as falsas memórias, enfim, a pressão. Imagina, você é a vítima de um crime. Aí chega a polícia, não faz reconhecimento de nada, só bota o cara lá na sua frente e fala, é esse? Aí você olha assim, bom, a polícia, os caras estão armados com algema, os caras estão de uniforme, já é um argumento de autoridade. Robert Cialdini fala sobre isso no livro As Armas da Persuasão. É um argumento de autoridade, você não vai duvidar de policial, de médico. Se o médico falar, toma tal coisa, você vai tomar e vai ficar quieto. É assim que funciona. Então, bota o sujeito na frente e pergunta, é esse? A testemunha, a vítima vai falar, sim, é esse. Aí você tem que desmontar depois lá na audiência. Sim, e tu sabe que tu falou com uma profundidade que eu tentei acompanhar. E eu queria que tu deixasse esse ponto ali
eu quero voltar um pouco aqui atrás, eu quero depois pegar esse ponto, tá? Da autoridade. Uma das dicas que eu dou para a galera, até no curso, é assim, ó, o pessoal está indo muito com medo, o pessoal quer ter uma fórmula para saber interrogar. Não existe fórmula. Eu estou fazendo uma tabelinha, um dia eu vou te mostrar, quero até discutir essa tabelinha de como perguntar baseado na circunstância, como tu falou, espaço, tempo, local, matéria, situação. Mas tem uma coisa importante que é bom a gente averiguar para todos aqueles que começam, recebeu ou não bons honorários, quer fazer uma boa audiência, primeiro, vai conhecer o promotor, pega as atas de questionamento, pega a degravação e vê o que o promotor questiona. Porque o que você vai ter? Você vai ter uma noção de quem você vai enfrentar ali. A mesma coisa o juiz, ou seja, se você vir com a relação de perguntas de atas anteriores, ou pelo menos aquela semana que ele fez a audiência, bom, ele fez essas perguntas, ele não vai fugir disso, né, Vinícius? Ele não vai cair fora. E muito melhor ainda quando a gente pega um processo em que já teve audiência do mesmo réu em fato iguais. Você tem que estar grudado naquela ata. Você vem com aquele script e fica em casa. Bom, você entra para a audiência para ganhar, né? Você não vai... Aquilo que tu disse, nós temos que entrar estudado. Isso é o mínimo que tem que fazer. Então, essas dicas que eu dou, colham como o cidadão anterior fez, pegam o que o advogado fez e aí vejam, vocês vão fazer relações. Pô, esse cara fez merda aqui. É mais ou menos que nem agora eu vou voltar lá para o teu ponto. Quando se pega uma autoridade, a regra é de confronto documental. Você pega um policial, você pega... Vamos fazer o confronto com a interceptação. E aí a autoridade começa a se fragmentar. E vou começar daí, que tu parou antes. Bom, nós temos uma autoridade... Essa autoridade, vamos botar o cross-examination, que tu colocou muito bem, já foi superado na fase de instrução. Bom, o que acontece? Nós vamos para o júri, Evidence. E o júri é aberto uma nova instrução. Como enfrentar aquela nova instrução com as vezes que tu pega um advogado civilista, tu dá parecer, né? Tu pega processo que Sim. É o primo que fez faculdade e o cara só fez ação executiva. Eu adoro civilista, beleza? Eu sou um cara que não sei fazer civil. Tem até jurisprudência, mas é horrível, porque as pessoas perguntam para mim, eu fico assim, meio apavorado, sabe? Porque vai dizer que eu não sei e tu tem que dizer para indicar, daí tu está ofendendo as pessoas. Galera, criminalista é criminalista. Então o que acontece? A gente pega processo, Evans, que tu vê que foi um cara que só fez civil, fez uma merda na instrução. E daí tu vai para a terceira fase do plenário, que é aquela fase que tu chama 422, tu arrola as testemunhas e ali vai. Eu lhe pergunto, como é que tu enfrenta essa discrepância, às vezes, tão ruim na fase de instrução e pegando uma testemunha de plenário? Como é que tu faz esse replay examination? Como é que tu faz essa repescagem? Como é que tu vê? Qual é a dica que tu dá para nós, Eves? Olha, uma das piores coisas que eu enfrentei na defensoria foi exatamente isso. Porque quando eu comecei como titular em Uruguaiana, eu era defensor público de plenário. Eu fiz assim uns, sei lá quantos, 20, 30 júris que eu não instruí. Nenhum. Aí depois que eu comecei a atuar na instrução e no plenário, aí era excelente, porque aí fazia a instrução, fazia o 422 e chegava no plenário tudo bonitinho do jeito que eu estava pensando lá atrás. Agora, pegar coisa em andamento é uma desgraça. Porque... o que acontece? Aí a gente tem que até ampliar um pouco essa questão. O júri funciona da seguinte forma. O jurado não sente peso diferente. Ele não sente peso diferente de inquérito, instrução ou plenário. Juiz não pode condenar com base apenas em inquérito policial. Beleza, o juiz não pode fazer isso. O jurado pode, o jurado considera coisa que aconteceu no inquérito policial com o mesmo peso que aquilo que aconteceu no plenário ou que aconteceu durante a instrução. O jurado não nota a diferença dos momentos. Então, lá no plenário, tentar refazer aquilo que foi feito anteriormente é um risco. Por quê? Você vai com uma preparação, você vai com um caminho, pensa, eu vou fazer uma linha de raciocínio sobre a legítima defesa putativa, por exemplo. Aconteceu isso comigo, acho que eu contei lá na confraria em Florianópolis, acho que eu falei aquele caso, que estava tudo perfeito para uma legítima defesa putativa, chegou lá na hora do plenário, o réu mudou, ficou tão nervoso que ele mudou. Eu falei isso daí. Aquele prendedor, não, o prendedor não era um bico de pato, não, era um trocinho de plástico que até desmanchava na mão, tão insignificante. Caramba! E aí você vai tentar trazer testemunhas para o plenário e alterar aquilo que foi feito, é um risco enorme.
Ou as testemunhas podem ir numa versão favorável à defesa, e seria maravilhoso, ou podem seguir uma versão diferente daquilo que você foi, enfim, que você planejou, que você pensou, e aí destrói tudo que você preparou nos dias antecedentes. Então é um grande risco, na minha opinião. E aí você até falou sobre essa questão de montar uma linha de raciocínio sobre o que foi perguntado em audiências anteriores, dar uma olhada no termo de audiência, ver o que aquele promotor pergunta. Tem uma dica muito interessante aqui, que eu até agora não vi ninguém falando sobre isso. Eu montei essa dica na cabeça, é uma orientação que eu passo para clientes, principalmente da consultoria. Cliente de consultoria quer resultado, imagina, é um advogado contratando outro advogado, então tem que dar resultado, tem que ser melhor que ele, é isso, é a questão. E aí eu percebi uma coisa, muitos tentam preparar o cliente para o interrogatório sem observar uma coisa simples. Tem o artigo 187, parágrafo 2º, com 8 incisos falando exatamente tudo que o juiz tem que perguntar para o réu no interrogatório. Então vou até deixar essa dica aí, pessoal, anota aí. Artigo 187, parágrafo 2º, vai preparar o cliente para o interrogatório, olha ali tudo e pergunta para ele, antes da audiência, de preferência um dia antes, ou, enfim, antes da audiência, 1, 2 dias antes, e antes do interrogatório, entre o depoimento das testemunhas e o interrogatório. Naquele meio ali você sai para fazer uma entrevista prévia e reservada. Com isso, você já entende o que o juiz vai perguntar, como, por exemplo, provas já apuradas, conhece a vítima, as testemunhas, tem alguma coisa a alegar contra elas, conhece desde quando, objeto do crime, outras coisas relevantes apreendidas, e por aí vai. E aí, esse artigo 187, parágrafo 2º, tem que servir como base também para montar as perguntas para as testemunhas. Eu até, no curso de audiências que eu tenho, eu montei uma aula explicando para os meus alunos o seguinte: você olha o rol de testemunhas da denúncia, olha o rol de testemunhas da sua resposta à acusação e, se tiver um outro réu, do rol da resposta de acusação dele também. Então você junta o rol de testemunhas da denúncia, da sua resposta à acusação e da resposta à acusação de um outro corréu. Faz uma tabela com isso, bota o nome de todo mundo ali numa coluna. Primeira coisa. Segunda coisa, na segunda coluna, coloca quem é essa pessoa. É policial? É médico? Tem gente que vai para a audiência, olha lá, ó, tá aqui. Tá na pauta de audiência. Vilmar. Bom, tem Vilmar para ouvir. E aí entra o Vilmar, tá de uniforme. E aquele advogado, Vilmar então é policial. Isso não pode acontecer. Você tem que saber, o Vilmar é policial, que fez tal coisa, que prendeu o flagrante, que foi na apresentação em flagrante. Tem que saber quem é. Então bota uma coluna, profissão, o que é, quem é, o que sabe. Uma outra coluna, perguntando ao réu, você conhece essa pessoa? Aí vai ter lá, por exemplo, aqui a lista dos livros que eu vou autografar amanhã. Igor. Aí tem lá, Igor, conhece essa pessoa? Não. Tá bom. André, conhece essa pessoa? Sim. Opa. Então na coluna seguinte eu já boto, desde quando você conhece essa pessoa? Perguntando para o réu, na preparação. Conheço há 1 ano, 2 anos. Tá, tem alguma coisa a alegar contra essa pessoa? Tenho. É isso, isso, isso. Opa. Então dependendo eu vou fazer a contradita dessa testemunha lá na audiência, que é fundamental. E, além disso, eu vou levar provas sobre essa questão. Imagine, por exemplo, uma testemunha que tem interesse em prejudicar o réu, porque, enfim, é parente da vítima, alguma coisa assim. Eu tenho que levar prova disso. Não é deixar tudo quieto durante a instrução, não fazer contradita, não perguntar nada à testemunha, não juntar prova de nada, e aí chega na hora do interrogatório, o réu é perguntado, conhece essa testemunha? Conheço sim, ela tem um negócio contra mim e tal, está me processando, aí tem interesse, processando por terra. Não pode ser assim. Então veja que tudo está ligado. O interrogatório, vamos ser sinceros aqui, interrogatório é meio de defesa e meio de prova, por isso é o último ato da instrução. Vale alguma coisa? Porra nenhuma. Interrogatório não vale nada. Se tiver uma testemunha, um policial falando que o réu é culpado, e o réu falar que é inocente, ele está condenado e acabou. Isso não é só nos crimes sexuais, não. Então, por isso, a inquirição das testemunhas tem que ser muito perfeita, para não ficar dependendo do interrogatório.
Sabe, Evans, eu concordo contigo em todos esses aspectos, porque o que acontece hoje com uma geração de colegas, eles acham que, em razão dos réus alegarem, eu quero dizer a verdade, sabe aquela história do réu que diz, eu quero dizer a verdade, né? E eu digo, mas como que é verdade? Daí chega na hora, não, eu vou dizer a verdade, e tu diz, cara, que verdade tu vai dizer? E as pessoas se esquecem que esse dizer a verdade é o fim dele, né? Retira-se da sala, pega o seu cliente, sai da sala e diz, ó, mas se tu vai dizer a tua verdade, tu vai pegar um outro advogado. Né? E diga para ele. Bom, e o que tu disse é de fundamental importância, porque o que acontece? O réu chega lá, ele quer, às vezes, confrontar as testemunhas que foram ditas com a palavra dele. E essa dissincronia não existe. Então, para aqueles que estão chegando agora, o que o Evans falou é soberbo. Não existe relação, ou se existir, tem que ser muito bem feita. A palavra do réu em determinadas circunstâncias não vale nada. Dizer ou não dizer é só para o juiz medir a circunstância judicial do crime, alguma coisa nesse sentido, porque para ela não serve nada. Bom, nesse aspecto em que tu faz o cotejo de perguntas, eu tenho a mesma tabelinha. Só que de vez fazer, eu peguei espaço, tempo, matéria, local, cenário do crime, circunstâncias, arma, e boto hora, dia, fato, e faço uma triangulação. Daquilo ali eu tenho 50 perguntas. Eu até vou lançar no Nicodemos, eu quero antes até falar contigo para ver o que tu acha disso. Galera, o que o Evans tentou dizer é de fundamental importância. Você tem que ter suas perguntas de algoritmo. Tem que ter esse tipo de pergunta que eles falou. Você tem que fazer um gráfico para situar o seu planteio mental. Porque você fazendo uma vez, Evans, você supera todas as interrogações. E outra coisa que é importante perguntar, eu vou te pedir para ti, nós trabalhamos tanto para o júri quanto para a inquirição, para o interrogatório, com perguntas. Ou seja, nós ganhamos o processo fazendo perguntas. E as pessoas parecem que não vêm, por isso que eu estou abrindo espaço para ti, o Nicodemos é isso, a gente tem que saber como perguntar. E tu deu uma ideia muito boa, essa questão de situar pelas próprias perguntas do juiz, mas eu te faço a seguinte pergunta. E quando juiz e promotor já estão relacionados em perguntas para arrebentar a carga testemunhal, seja ela acusação, seja ela defesa? Como é que a gente tem que se portar nisso aí, Evans? Só antes de responder, vou fazer meu comercial. Façam todos os cursos do Evans, se eu pudesse, sinceramente, fazer todos, eu faria. Eu não tenho tempo, mas o que tu está me dizendo lá, eu já capto. Faça a Academia do Júri, 6, 7 e 8 de março, BH, o Evans vai estar lá, é um curso fantástico, para quem quer fazer o plenário júri, é um dos melhores. E Nicodemos, que vai dar essa mão para quem quer saber fazer um bom interrogatório, nós estamos desenvolvendo um trabalho legal, e também nos aprender um pouco mais que está. Eu te devolvo essa pergunta. Quando acontecem os conflitos entre promotor e juiz, que já vão com uma coisa de pré-condenação, como é que se age nisso aí? Não, o pior problema, na minha opinião, quanto ao juiz, é quando ele começa a perguntar. Aí eu tenho que fazer uma observação. O artigo 212 do Código de Processo Penal diz que o juiz complementa. Quem pergunta são as partes. O juiz pode indeferir as perguntas das partes, quando elas forem impertinentes, irrelevantes ou repetidas, forem perguntas já respondidas. E o juiz pode complementar pontos não esclarecidos ao final. Aí alguns colegas vão fazer o seguinte, no interrogatório vão falar, Vossa Excelência não pode perguntar. Não, ali ele pode. No interrogatório ele começa perguntando, o juiz começa perguntando e depois passa a palavra para as partes. Tem que ficar atento aí para não passar vergonha. Mas tem uma questão. O artigo 212, quando fala isso de o juiz complementar, a gente tem que bater nele, tem que bater no juiz que tenta formar a acusação. Se o juiz tem dúvida, ele tem que absolver. O artigo 386 é claro quanto à absolvição por falta de provas. Aí tem um problema. O artigo 212, que fala, portanto, que o juiz só poderia complementar perguntas, é visto pela jurisprudência como nulidade relativa. Sim. Ou seja, só tem prejuízo, só gera nulidade se tiver prejuízo, for impugnado no momento oportuno. Então, o juiz começou a perguntar, já tem que... Opa! Nulidade aí, quero consignar. Consignar o termo de audiência que o juiz está violando o artigo 212, entrando no papel... Não é só gravado, é consignar, é isso aí. Exatamente. Consignar, e aí, no dia seguinte, habeas corpus ou correição parcial para anular aquela inquirição.
Vai funcionar? Bom, é nulidade relativa. Como a Auri fala, a Auri Lopes Júnior, nulidade relativa é brabo, porque tem que gerar um prejuízo, não basta ser condenado. Então, quer dizer, tem que pegar o sujeito e dar uma chicotada na bunda para ver se isso gera prejuízo para ele. Senão, o tribunal não anula. Mas tem um precedente interessante da primeira turma do STF. Isso daí foi julgado em 2017, salvo engano, em novembro de 2017, no habeas corpus 111.815. Esse habeas corpus 111.815 foi, pelo menos das minhas pesquisas, o primeiro caso em que o STF reconheceu uma nulidade de audiência porque o juiz estava perguntando sem parar. O juiz começou perguntando com tudo. E aí, o que sabe sobre o fato? Viu o réu? E a materialidade, etc, etc, circunstâncias, momentos, perguntando tudo. E aí passa para o Ministério Público, não tem mais nada para perguntar para a testemunha da acusação, passa para a defesa e acabou. E aí é errado, porque se o juiz tiver alguma dúvida, a dúvida no processo penal deve ser em favor da presunção de inocência, deve absolver. Então, nesse caso, esse habeas corpus 111.815, o STF falou, a primeira turma, não, vamos anular a inquirição dessas testemunhas e vamos repetir o ato. É difícil, porque quando você for para uma audiência, velho, vai com a ideia de que aquela porra ali não vai ser repetida nunca. Aquilo ali dificilmente será anulado. O interrogatório do réu, tem lá um artigo falando, o réu pode ser interrogado a qualquer fase, a qualquer momento. Porra nenhuma, ele é interrogado na audiência e depois nunca mais ele é ouvido. A audiência é o momento de instruir, de fazer as provas, na frente do juiz que talvez dê a sentença, se não estiver de férias, sendo substituído, enfim, provavelmente dará a sentença. Então você está falando para a primeira instância, o primeiro grau, aquele primeiro juiz que poderá condenar ou absolver. Por isso tem que fazer a audiência pensando, isso daqui nunca mais será repetido. O que eu não perguntar aqui, aquela velha história, está lá na escada do fórum, pensando, puta merda, eu tinha que ter perguntado tal coisa. Já era. Aquela audiência agora dificilmente será anulada. Dificilmente você vai conseguir uma correição parcial, no habeas corpus, ou um preliminar de apelação. Dificilmente. Só em caso se gritante, o réu preso não foi requisitado, ou erraram a intimação, aí o réu não foi para a audiência. Só nesses casos. Agora, por pergunta de juiz, ou por cerceamento de defesa, é difícil. Outra questão, você faz uma pergunta, o juiz indefere. Tem que consignar também. E o pessoal não deixa consignado. O pessoal, bola para frente, vamos fazer outra pergunta. Não, tem que consignar aquela pergunta, argumentando que está consignando no momento oportuno, para evitar a preclusão, está falando sobre o prejuízo é que a defesa está sendo cerceada, e depois faz uma correição parcial e um habeas corpus, dependendo do entendimento de cada estado, de cada tribunal, e coloca como preliminar em memoriais. Dificilmente o juiz vai reconhecer uma nulidade que ele deu causa, ou em uma preliminar de apelação. Mas a ideia é essa, é aproveitar esse momento que não será repetido e tentar destruir esse conchavo entre juiz e promotor, porque se o juiz começar a perguntar muito, bom, é quase sempre para condenar. E eu não me lembro, pelo menos agora de cabeça, de um caso em que o juiz começou a perguntar porque ele queria mais fundamentos para absolver. Isso é muito raro. Isso. Então... Concordo. O que tu está dizendo, Evelyn, principalmente quem é da roça, que é do interior, que nem eu, ou quem está em Porto Alegre, a gente trabalha com o juiz matuto, que já está as perguntas já estão ali formatadas há 2 anos, ele não muda nisso. Então, a tua sugestão, aliado ao que eu vou dizer, sejam suavemente agressivos nas suas colocações nas atas. Ou seja, viu irregularidade? Doutor, uma questão de ordem. Eu quero sustentar agora que está tendo uma divergência de paridade de armas e uma condução de parcialidade no curso do processo em razão dessas perguntas. Conste em ata, ele vai ficar louco contigo e eles vão mudar. E eu te passo a seguinte pergunta, Evlis, mas e aí? Nós enfrentamos daí só o promotor que começa a fazer aquelas perguntas pré-induzidas à condenação. Né? Ou seja, ele já parte do pressuposto de que a testemunha já vai dizer que ele viu a situação. Né? Isso acontece muito, eu dou muito no curso.
de uma raiz filosófica, porque é o seguinte, né, Elis? Nós não temos no nosso ordenamento processual uma base teorética de como nós temos que questionar sem ser o poder inquisitório. Ou seja, o juiz, o promotor e nós estudamos na base de quê? Da culpabilidade. Nós temos que criar uma maneira de não tirar esse poder inquisitório e fazer de defesa. E aí entra a questão dessas perguntas que, muito bem assentado, o Ministério Público chega e faz. Jaco induzido. Quer dizer que você viu ele caindo logo depois dos tiros? Como enfrentar essa pré-pergunta que já existe como uma definição direta de culpabilidade, porque o cara nem diz. Como é que se porta isso? Eu sei que é uma pergunta muito subjetiva, mas é necessário te perguntar, até porque tu é um doutrinador, como a gente vai se ver diante desse tipo de coisa? Na minha opinião, há algumas situações que o pessoal que está vendo esta live agora nunca deve ter visto isso. Isso daí não acontece no Brasil, vocês nunca viram a situação, que é a seguinte: o promotor começa a perguntar, e aí a testemunha não se lembra, o promotor pega o depoimento da testemunha na fase policial e começa a ler e pergunta, é isso mesmo? Isso aí nunca aconteceu no Brasil. Outra coisa também que nunca aconteceu no Brasil. Merias, você nunca viu isso no Brasil, não. Talvez deve ter visto aí nas suas viagens. Aqui você nunca viu, não. Que é o seguinte, policial chegar mais cedo na audiência, e aí vai lá no cartório, ou passa lá no gabinete, pega o processo que ele vai depor para olhar o depoimento dele na fase policial. Isso não acontece aqui. Enfim, a gente está falando assim, teoria só, coisa que nunca existiu no Brasil. Então, assim, caramba, isso daí é proibido por uns 500 motivos diferentes. É difícil dizer por que seria permitido. Agora, o promotor começar a ler um depoimento e perguntar, é isso mesmo? Você confirma isso? Caramba, primeiro, a testemunha não pode ler o seu depoimento. A testemunha pode levar breves apontamentos. Até porque a fase judicial é uma fase de construção, não é uma fase de confirmação. Você vai construir provas na fase judicial. Não vai, só vamos tentar confirmar aquilo que já aconteceu. Não é assim que funciona. Então a testemunha tem que tentar lembrar as coisas, pode levar alguns apontamentos, mas ela não pode ler o depoimento. Aí eu pergunto, pode o promotor ler o depoimento da testemunha? Se a testemunha não pode ler o seu depoimento, por que o promotor poderia? E se o promotor lê tudo, e apenas pergunta para a testemunha, confirma isso? Na minha opinião, isso é um depoimento do promotor, e não da testemunha. É o promotor que está lendo, destacando os pontos mais importantes, na opinião dele, e perguntando se confirma. Então ele deveria ser impedido de julgar. Se ele quer ser testemunha, não pode acusar, não pode se manifestar para a acusação. Então, na minha opinião, nesses casos, o advogado já tem que bater em cima, bater na hora. Começa a observar, chegou um pouco antes na audiência, começa a observar onde estão os policiais. Aí você sabe quem é o policial que vai prestar o depoimento. Aí ele está lendo um papel. Está lendo o papel ali. Faça o questionamento na audiência. Você confirma que esteve no cartório? Você esteve no cartório agora há pouco? Pediu para dar uma olhada nos autos? Você leu os autos, a parte do seu depoimento e eventualmente depoimento de outras pessoas? Sem isso. Por que você leu isso? Para me recordar. Então quer dizer que sem ler os depoimentos você não se lembraria do que deveria falar, você somente se lembrou porque um servidor da justiça, olha só, isso é coisa séria, o servidor da justiça te entregou, antes da audiência, o depoimento que você prestou lá na fase policial, para você ler e entender, decorar e chegar aqui agora e falar. Quem foi esse servidor? Isso é uma coisa muito séria. O servidor entregar para uma testemunha. Qual a diferença entre um policial e a vítima, o médico, o comerciante que vai lá para o depoimento? Porque o policial pode se esquecer. Mas faz parte do jogo. O jogo é assim. Lembrou? Prestou o depoimento? É a favor da acusação? Está condenado. Não se lembrou? Ou o depoimento é a favor da defesa? Está absolvido. É a regra do jogo. Quer enfrentar um processo democrático? Tem que ter regra anterior. E não o judiciário, por meio de assessor, estagiário, servidor lá do cartório, entregar a uma testemunha o processo. Tá aqui, dá uma olhada nos autos aí. Isso não pode ser admitido. Tem que se perguntar se o promotor começar a ler depoimento,
tem que atacar na hora também. Isso daí é a maior palhaçada que pode existir numa audiência. O promotor lê um depoimento para a testemunha apenas confirmar e deixar tudo consignado. Porque talvez o juiz de primeiro grau tenha aí, enfim, certa relação com o promotor. Vamos ser sinceros, os caras passam tardes juntos ali, tiram férias juntos, vão viajar juntos. Então, assim, um juiz discordar de um promotor é algo raro, porque ali tem uma relação de amizade, toma café junto, bate papo, é isso aí, ganhamos R$50 de aumento no subsídio. Então eles têm essa paixãozinha ali. Mas deixar consignado para depois você atacar lá no tribunal, no segundo grau, ou levar para o STJ, STF, que é um caminho também. Me parece, Evnes, que a nossa grande arma é a sutileza do que vai constar em ata. E o time, veja bem, e tu concorda comigo, o time que tu vai dar essa crítica, você tem que dar no momento. Se você ratear naquele momento, que ele vai dizer, quem sabe deixa no final, perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Esse time da ata da audiência, galera, é de fundamental importância, tá? Eu tenho visto os alunos que trabalham muito com isso, é o time naquele momento. Galera, viu uma irregularidade que vai beirar uma anulidade relativa, que eu vou dizer, as anulidades nunca vi darem certo em lugar nenhum, viu? Ela tem que ser extinguida, sempre que é só botar no questão do final, muito raro. Mas você botando uma regularidade tão grande quanto essa, naquele tempo, veja bem, senhores, você desestrutura os operadores que estão, que é promotor e juiz. Você quer uma cadeia de comunicação entre eles. E pode ser sutil, né? Pode ser agressivo, pode ser pontual e pode até se levantar. Porque eu não estou usando... Eu só era do tempo que tinha os campeiros daqui, os gaudérios se levantavam e pediam uma questão de ordem. É bonito, faça isso. Façam isso. Doutor, uma questão de ordem, eu quero sustentar. E eles param essa sincronia de convencimento de que eles fazem a justiça. Então, o que tu está falando é tão nobre, mas ela tem que ser acompanhada com o teu movimento corporal, senão fica vazio. E o time? Eu vou te fazer uma pergunta para ti, Evans, que eu há muito tempo, eu sempre me faço perguntas, e agora que eu estou dando curso, estou conversando com a galera, estou fazendo a academia do júri, e tem muita gente que me pergunta, você tem medo da sua testemunha? O que você tem medo da testemunha? Qual é os pontos que tu pode se preparar de que aquilo ali vai acontecer e que você vai refutar? Eu vou contar só um exemplo para te dar um paradigma. Um dia eu fui fazer um júri lá em Soledade e tinha uma mãe, testemunha de defesa. Aquela história, foi feito, um civilista fez a história da instrução, foi fazer uma mãe para um réu. No primeiro depoimento, ela foi totalmente favorável à defesa. Rapaz, chegou na hora, ela disse, doutor, por favor, deixa ele preso. Eu estou vivendo agora. Ele já matou um, vai me matar. Pô, cara, com aquilo ali, isso que eu perguntei para ela, e ela, sim, eu vou falar a verdade. Eu disse, mas que verdade? O que? Mas a senhora vai dizer. Eu procurei ser analítico, sabe que a gente não é bobo. Ele confirmou daí que aconteceu aquela tunda de Taquara, e eu até hoje, eu vou dizer, eu tenho medo de testemunho de defesa quando não sou eu que arrolo e quando vem de outro. E hoje eu aprendi o seguinte, qualquer testemunha na mão dos profissionais, daqueles que acusam, são temerárias. Desde a abonatória, galera, a abonatória. Se você não for pontual o que ela vai dizer, leva pau. Então eu passo para ti essa pergunta, o que tu tem medo da testemunha? Essa cagada que eles dão, o branco, a vingança, digamos assim, o tempo de liberdade que deu para uma pessoa presa. Te passa essa pergunta, Elis, o que tu pode esclarecer para nós? A questão da testemunha da defesa, a gente fala testemunha da acusação, testemunha da defesa, quando entra na audiência, testemunha do processo, você não é dono dela mais. Não tem controle do que vai sair ali, e isso é um grande problema. Até o réu não é da defesa, o réu, depois que ele se senta lá, acabou seu controle. Você pode até falar, não, a defesa orienta a ficar em silêncio quanto a essa parte. Agora, o réu está ali e não tem muito controle também. A testemunha arrolada pela defesa tem que ter um grande cuidado, porque, primeiro, não podemos orientar essa testemunha. A gente pode fazer uma investigação defensiva. Isso daí já regulamentado pelo Conselho Federal da OAB. Falta lei federal.
investigação defensiva é uma maravilha, quem puder fazer, faz, vai gastar um pouquinho. O Fernando fala bastante sobre isso, né? O Fernando falou lá na confraria, lá em Florianópolis, sobre essa questão de fazer uma investigação, contratar perito e tal. Ele comentou bastante essa parte. Se puder... Isso aí. Se puder, faça. Tem um pouco de gasto, vai fazer autuação, mandar para a OAB lá, que instaurou uma investigação defensiva e tal. Beleza, dá uma olhada no livro do Gabriel Bulhões, excelente. Agora, se você fizer a investigação defensiva, tente pegar o depoimento dessa testemunha. Até para fazer um treinamento, gravando tudo, para você perguntar para a testemunha de um modo totalmente formal, no seu escritório, bota ali a câmera, igual fazem nos Estados Unidos, não precisa fazer nada diferente. Bota a câmera ali, aperta e aí começa a gravar, faz a qualificação, é só copiar o que está no Código de Processo Penal, não precisa inovar, e comece a perguntar para aquela testemunha. Enfim, sobre o fato, sobre o que ela sabe. Você não precisa pegar a gravação e colocar nos autos. É seu. É diferente de inquérito policial. Inquérito policial, o policial produziu lá, o delegado produziu, tem que ir para os autos, tem que juntar. Ah, mas eu não queria isso daí. Azar, é oficial, agora junta. O advogado, ele pode fazer o treinamento com a testemunha, até com a testemunha da acusação. Não é bom, é um risco enorme, daqui a pouco vão falar que está intimidando testemunha, coação. Então, pelo menos quanto às testemunhas da defesa, comece a gravar, faça a autuação, guarde aquele depoimento para você ter uma ideia do que ela sabe, do que ela pode responder. Porque a testemunha da defesa tem uma questão diferente da testemunha da acusação. Como regra, quem é a testemunha da acusação? É uma pessoa que falou no inquérito, aí o promotor, na hora de olhar, opa, olhei o inquérito aqui, vou oferecer a denúncia. Quem são as testemunhas? São aquelas que falaram durante o inquérito. Repete. E quem é a testemunha da defesa? Na verdade, é o advogado conversando com o réu, e aí o réu diz, eu sei que fulano de tal pode falar tal coisa. Beleza. E aí a gente coloca a testemunha que não falou nada no processo. Como regra, a testemunha da defesa não falou nada para trás, no inquérito, enfim. Então faça você a sua investigação defensiva para tentar se cercar. É testemunha abonatória. Cara, leva uma declaração, faz uma ata notarial. Não, é caro. A última pesquisa que eu fiz, eu acho que estava 200, 300 reais, 3 folhas de ata notarial. Ou faz uma declaração, reconhece firma, para não deixar ali. Porque uma pergunta que os promotores sempre fazem para testemunha da defesa. Você ficou sabendo sobre esse fato, sobre o réu ter praticado tal coisa, e aí a testemunha da defesa fala, todo mundo fica falando lá, né? O pessoal comenta e tal, e aí já tem ali uma pessoa que ia só falar se o cara tem uma boa personalidade, tem uma boa conduta social, trabalha, é bom na sociedade, e agora já está falando que todo mundo está comentando que ele praticou o fato. Então isso é uma porcaria. Nesses casos é melhor uma mera declaração para a testemunha não falar nada durante a audiência. E outra coisa, na hora de perguntar para a testemunha da defesa, tem que ter em mente que aquilo ali é uma coisa séria. Alguns colegas vão fazer o tipo de pergunta que é o seguinte, eu acabo vendo processos do Brasil inteiro por causa da consultoria. Então eu vejo processo lá do Pará, do Rio de Janeiro ao mesmo tempo, às vezes corréu, enfim. E alguns vão perguntar assim para a testemunha da defesa, você acha que o réu seria capaz de praticar esse crime? Caramba, mas perguntar para uma testemunha se ela acha que o réu é capaz de praticar esse crime, isso deve ser indeferido. É achismo e não é inerente ao fato. É uma mera opinião. Outra coisa, achar que alguém vai praticar ou não um crime, isso não contribui para a autoria e materialidade. Autoria e materialidade é discussão sobre onde estava, o que fez, como fez, se teve agressão anterior, se foi proporcional, esse tipo de coisa. Então, saber perguntar para a testemunha, montar principalmente um roteiro para a testemunha da defesa, não apenas para a testemunha da acusação. Eu ia chegar aí, nós temos que montar um roteiro hoje para testemunha de defesa. Então, pode tocar. E sabe de outra coisa? Aí que tá. Pessoal aí que está começando, alguns até são estudantes de direito. Como funciona a inquirição?
A inquirição de uma testemunha funciona da seguinte forma: o juiz faz a qualificação, pega o compromisso da testemunha e, segundo a lei, deveria dar a palavra a quem arrolou aquela testemunha. Então, testemunha da acusação, o juiz faz a qualificação e fala pelo Ministério Público. E aí o Ministério Público começa a perguntar: qual o papel da defesa na inquirição de uma testemunha da acusação? Perguntar sobre coisas, detalhes, quanto àquilo que o Ministério Público perguntou. O Ministério Público já começou, ele fez 70% da inquirição. E o advogado já tem uma base para trabalhar. Você vai trabalhar com aquela resposta, está ali anotando, respondeu tal coisa, então vou tentar desmontar aqui. O Ministério Público está perguntando, a testemunha está respondendo, você está aqui, ó. Cópia. Só me dá um tempinho, nós temos 20 segundos, vai terminar, vou reabrir de novo, tá? Eu vou terminar aqui, reabre e a gente continua de novo, tá? Para a gente não perder. Esse time aí, eu acho importante que agora que está no... Agora nós estamos... O trem pegou embalo, eu não vou poder não retomar de novo. Espero que vai desligar agora em 2